Talvez o melhor conselho que eu tenho para te dar hoje é desista. Porque muitas vezes, para a gente deixar algo novo chegar, a gente precisa deixar ir coisas velhas. Ou então abrir mão de certos caminhos para deixar outros chegarem. E é nessa perspectiva de deixar ir para chegar coisas novas, para o recomeço acontecer, que a gente vai falar sobre. Vou falar de novo sobre livro nesse canal, mas é fazer o quê? Pegar literatura, ficção, boas histórias e fazer a gente refletir na perspectiva de carreira. Algumas vão falar especificamente sobre carreira, ou então o protagonista vai estar ali nesse cenário, né? Mas às vezes não necessariamente, mas como a gente pode trazer isso para a perspectiva da carreira e também atravessando a vida, né? Afinal de contas, a carreira faz parte disso tudo. Enfim, sem enrolação, vamos então para a indicação dessa leitura maravilhosa, que eu já adianto, que eu amo de paixão e todo mundo que eu indico e lê, ama. Eu nunca vi ninguém falando mal desse livro, pelo menos do pessoal que eu conversei, então é aquele tipo de indicação que eu faço de olhos fechados e vamos conversar sobre ele. Fica nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, ainda mais se você seguir aqui a dica de leitura. Bom, antes de seguir para o livro, deixa eu me apresentar, se você caiu aqui de paraquedas. Eu sou a Daiane Queiroz, sou orientadora de carreira. Nesse canal a gente fala sobre carreira, saúde no trabalho, nessa perspectiva mais de pensar o bem-estar como parte da nossa vida no ambiente de trabalho. Já que a carreira é algo que ocupa muitas horas do nosso dia a dia, né, o trabalho em si, a gente precisa pensar como tornar isso o mais saudável possível. Inclusive, esse livro vai trazer muito disso aqui, que eu acabei de falar. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, tá no momento que vai conversar com você, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe pode se beneficiar desse tipo de conteúdo e também te convido para assistir aí os outros vídeos que eu tenho certeza que vão ser legais, se você gostar desses temas, tá? Mas vamos então pro livro, que é o foco de hoje, que eu quero fazer essa indicação, que é um dos livros mais queridinhos, assim, da minha vida, que quando eu li foi num momento, assim, muito pertinente, que foi no momento que eu tava com burnout, ali muito perto de descobrir, e que passei coisas muito semelhantes aqui à protagonista. É aquele tipo de livro que você sente a emoção junto com ela, na medida que ela vai descrevendo, tão poderoso aqui a narrativa que você vai sentindo, sabe? Se você gosta desse tipo de leitura, ficção, né, gente? História, uma boa história, uma história bem contada, te faz sentir exatamente as emoções do personagem também. Isso que é legal de esse tipo de literatura. Mas vamos lá. Esse livro conta o quê? Eu não vou dar spoilers, fica tranquila, fica tranquilo. É realmente a indicação e reflexão aqui na perspectiva da carreira, mas eu não vou trazer spoiler mesmo do livro, porque eu quero que você tenha a experiência de leitura mesmo. Eu vou contar brevemente do que se trata, né, para você saber um resumo e do que se trata mesmo o livro, até para te interessar. Eu, pelo menos, gosto de saber o mínimo ali do que se trata o livro antes de eu ler. Mas se você também é do tipo que, ok, só confio na sua indicação e vou ler sem saber do que se trata, vai porque é bom. Mas vamos lá então falar sobre a história. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é bem exigente consigo mesma, assim. Então, na perspectiva do trabalho, ela vai trazer muito esse comportamento também, assim como ela faz com a vida dela. Então, ela vai tentar atender as expectativas que as pessoas colocam sobre ela, a tal ponto que ela até precisa entrar num personagem, assim, para suprir as expectativas de perfeição, digamos assim, de uma profissional muito bem sucedida no sentido de sabe o que tá fazendo, não erra, aquela coisa mais bem exigente, sabe, consigo mesma, essa pegada bem crítica, assim, nesse sentido. Um comportamento até comum pros perfeccionistas da vida, né, e coisas do tipo, assim, perfis muito autoexigentes. Ela tem esse perfil e ela tem ali um ambiente de trabalho muito corrido, como acho que é a maioria, né, dos ambientes de trabalho, e ela tá ali seguindo a vida dela. Até que um dia basicamente ela entra em colapso. É o clássico, né, quando a gente não para, mas o nosso corpo para a gente. É o que vai acontecer aqui também, o que acontece com muita gente, ainda mais quando a gente está caminhando para um certo tipo de esgotamento, e esse tema ele aparece aqui nesse livro, e aí a narrativa se dá a partir daí.
Então a gente vai passear com a personagem tudo que vai acontecer depois desse colapso, digamos, sabe? E aqui a gente vai ter muitos sentimentos, muitos acontecimentos, muitas coisas. Eu não vou entrar em detalhes do que vai acontecer em si, porque como eu falei, eu quero que você tenha a experiência de ler o livro. Mas ainda assim eu vou trazer algumas reflexões que a gente vai ter, que esse livro faz a gente pensar sobre tudo que eu vou falar aqui, mas ao mesmo tempo de forma que não comprometa a sua leitura, tá? Com spoiler e coisas do tipo. Pensando nessa linha do que eu falei sobre as emoções, sobre essa vida após esse colapso, digamos assim, esse certo tipo de esgotamento que ela teve, como ela teve que lidar com tudo isso e passar por tudo que aconteceu com ela, um dos sentimentos ali que aparece, que a gente presencia. E um parêntese aqui importante é que não tem só ela como centro, ali tem outros personagens que vão chegando e que são bem legais para a história, complementam assim a narrativa de uma forma muito boa. Então, volta aqui pro sentimento que eu estava falando. Um dos sentimentos que aparece ali é a questão do luto. O luto pela escolha, o luto da escolha, o luto de escolher. A escolha por si só, ela carrega um luto, no sentido de que quando você faz uma escolha de algo, você sempre deixa de fazer a escolha de outra coisa, de outro algo. Então você diz sim para uma coisa e ao mesmo tempo não para outra ou outras, né? E o não que você disse para uma ou outras coisas, várias coisas, pode carregar um luto. Então você pode acabar vivenciando um certo luto por aquilo que não foi escolhido, no sentido de, sabe quando você está participando de um trabalho, de um projeto, de algo que você sabe que não está mais fazendo sentido com quem você é hoje, com quem você é no momento, com como está a sua vida no momento? Talvez quando você aceitou trabalhar com aquilo, entrar naquele projeto fazia sentido, mas aí com o tempo deixou de fazer. Muitas vezes a gente acaba continuando em coisas que não faz sentido pra gente por medo de uma dor que deixar de participar daquilo vai trazer. Essa dor geralmente tem a ver com o luto do não escolher, então da escolha que deixou de acontecer. Nessa perspectiva, a gente chega na conclusão que toda escolha carrega um luto, certo? O luto do não escolher algo. Então você vai bancar a nova escolha, mas ao mesmo tempo bancar o não escolher também, no sentido de você ter que lidar com aquilo que você deixou de escolher. E se você decidir não seguir mais com aquele projeto que não faz sentido para você, enfim, desistir, abrir mão daquilo mesmo, você desiste, né? Você desiste de uma escolha que você poderia fazer, um caminho que você poderia continuar. E é justamente essa desistência que você vai precisar lidar quando você seguir um caminho novo. É bancar o sim, o caminho novo, e bancar também o que não continuou, o que você não seguiu. E aí ela traz até, tem uma frase que eu gosto muito aqui, que ela fala que desistir em muitos casos é ganhar. E é nessa perspectiva que, por mais que certas escolhas trazem o luto do não, a gente, olhando para a perspectiva do sim, desistir em muitos casos é ganhar, porque daí ao recomeçar algo novo, a gente abrindo mão de alguma coisa que não faz mais sentido pra gente e começar algo novo, a gente está muito mais ganhando do que deixando de ganhar. O desistir, muitas vezes, pode ser muito mais benéfico para um caminho que a gente está ali ponderando se vale a pena ou não, do que continuar do mesmo jeito que a gente tá. E com o incômodo que aquilo traz, entende? Pensando nessa perspectiva, ao mesmo tempo que a gente tem o sentimento do luto, do que não foi escolhido, a gente também tem a perspectiva do desistir, em muitos casos, na verdade, ganhar. Como a gente geralmente vê a perspectiva da desistência, né? Uma coisa ruim, um fracasso, que é justamente até um dos sentimentos ali que eu queria chamar atenção, que eu quero chamar atenção, que aparece também, que é esse medo do fracasso. Justamente por a gente sempre pensar na palavra desistir, essa desistência, tratar algo como ruim, como se a gente tivesse falhado mesmo no projeto, então a gente desiste porque a gente falhou. Só que olha como muitas vezes é injusto isso, até mesmo quando a gente pensa na coragem que é começar e tentar uma coisa nova. Porque só ao tentar uma coisa nova, a gente vê se aquilo vai dar certo ou não, né? Então a gente teve a coragem de tentar, mas quando a gente vê
perceber que aquilo não vai dar certo, exige mais coragem ainda de desistir e recomeçar, começar algo novo. Pensando dessa forma, olha como é muito mais leve pensar a desistência, porque o desistir ele faz parte da nossa vida, faz parte do processo de muita coisa que acontece, ele vai estar presente, só que às vezes a gente fica em negação com isso. A gente fala, não, eu não vou desistir disso aqui porque é sinônimo de fracasso, porque as pessoas vão me julgar, porque as pessoas só vão achar que isso é bom quando eu sigo, eu continuo vou batendo a cabeça naquilo que eu sei que não faz sentido pra mim, mas se eu desistir, as pessoas vão achar que eu tô fracassando. Quando na verdade exige muita coragem de desistir e bancar isso, bancar esse julgamento das pessoas, bancar o recomeço de começar de novo aquilo de repente, ou então tentar um caminho diferente e tudo mais. Mas ao mesmo tempo você percebe como é uma escolha inteligente do que ficar ali quebrando a cabeça com algo que você sabe que não vai rolar. Só que justamente antes de você recomeçar, você precisa abrir espaço para aquilo. E aí é a desistência. Para você começar algo novo, dar a chance para algo novo que pode ser muito bom para sua vida, você precisa abrir mão de alguma coisa ali que, às vezes, por mais que doa, pode te trazer muito mais benefício, leveza, paz e, enfim, sucesso com o caminho novo para você. E esse livro ele mostra muito bem isso na prática, do quanto muitas vezes a gente acaba deixando de experienciar coisas muito legais pelo medo da desistência, pelo medo do recomeço. É muito legal como a gente participa aqui da perspectiva da personagem, até dentro da cabeça dela, desse medo na prática, assim, o medo de começar, por mais que ela sabe que não tá fazendo sentido muitas coisas para ela tem medo. E ela não só verbaliza, como a gente sente junto com ela essa confusão de sentimentos, ali de dúvidas, e tudo que o recomeço traz, né? Aquela coisa, ou então a dúvida se a gente recomeça ou não traz. E na medida que ela vai se permitindo experienciar certas coisas, e até desistindo de outras, coisas tão legais vão acontecendo e a gente vai experienciando junto também. Por isso que é tão legal, é muito especial, assim, você ler algo sobre, ou melhor, uma ficção sobre determinado tema, ainda mais temas tão difíceis quanto esses, que atravessam ali a carreira da gente, né? Principalmente. Não só como muitos tipos de recomeço que a gente tem na vida, mas a carreira, ela é muito mais sensível, né, do que prática, muitas vezes. Então, esse livro, ele vai fazer a gente pensar nessas coisas, o lado sensível que uma escolha de profissão traz, uma escolha de recomeço, uma escolha de uma nova carreira e tudo mais. Aquilo que muitas vezes a gente não consegue nem verbalizar, porque a gente nem entende aquele sentimento. Quando você tá aqui na perspectiva de uma pessoa que tá vivendo na pele aquilo que você viveu, ou então que você se identifica de alguma forma, descrevendo ali coisas que às vezes você não consegue descrever, e aí olhar para essa perspectiva que ela traz, melhor, olhar da perspectiva dela para coisas que são muito semelhantes ao que você tá vivendo, te ajuda também a entender os seus próprios sentimentos, a interpretar aquilo que você está vivendo e sentindo. Então, por isso que é tão legal a gente se dar uma chance para ficção e livros desse tipo aqui. Então, se você, de alguma forma, tá passando por sentimentos aqui do tipo, situações semelhantes com essas que eu falei, eu tenho certeza que esse livro vai conversar muito com você. E se você também tá num lugar, assim, de cobrança, porque você sabe que alguma coisa precisa mudar, mas às vezes você não sabe exatamente o que, ou então sabe, mas ainda não tá com coragem. Uma coisa que eu te recomendo e te conselho, te convido a fazer é não ignorar o processo do luto, muitas vezes. Porque mesmo depois que a gente decide romper com alguma coisa que não tá legal pra gente, muitas vezes a gente nem se permite viver o tempo do luto, no sentido de a gente já quer colocar outra escolha no lugar disso, tapar esse sentimento e não deixar ele ali se aflorar por medo da dor, muitas vezes, mas esse sentimento é exatamente o que vai te preparar de forma muito melhor para você viver o que vai chegar de novo para você. Ou então, até para te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva, uma escolha do novo que realmente faça sentido para você. Às vezes a gente fica tão preocupado com a dor de não escolher pode causar, mas muitas vezes a gente também não escolhe de forma que traga paz
gás pra gente porque a gente sai atropelando tudo. E os sentimentos estão aí para ser sentidos, né? As emoções estão aí porque, afinal de contas, elas fazem parte da gente. Se você é um ser humano, você precisa sentir, se permitir sentir as emoções e sentir o que tá dentro de você. Pensando nessa linha, não faria sentido a gente só caminhar na perspectiva de vou ignorar isso aqui e vou só tapar aqui com uma coisa mais urgente, vou escolher rapidinho porque eu preciso, tem um buraco aqui, eu preciso preencher. Então é algo para refletir, é algo para se pensar aí no momento em que você está recomeçando, que você precisa fazer uma escolha. Não se cobre tanto para você escolher rápido. Se permita sentir mesmo o que seu corpo está falando, o que o momento que você está vivendo ali está te mostrando. Ouça os sentimentos que estão aparecendo ali. Se você puder, faça terapia, é maravilhoso. Mas se você não puder, pelo menos tente esse caminho de tentar entender o que está acontecendo aí dentro antes de qualquer coisa. Sempre olha para dentro primeiro antes de olhar para fora, né? Agora me conta se fez sentido essa indicação para você, se você se interessou por ler, se você tem alguma indicação para mim, eu vou amar saber, deixa aqui nos comentários. Me conta se você gosta desse tipo de vídeo, curte para eu saber, compartilha com alguém, copia o link, salva para quando você for comprar um livro novo, lembrar dessa indicação. Me deixa saber se você gostou, me conta aqui. Espero que você adicione na sua lista de leitura, que você considere. E se você gostar desse tipo de assunto, me fala que eu trago mais livros. Eu tenho um bocado de livros que eu gosto e que dá pra gente pensar essa perspectiva do trabalho, fazer essas ligações. Fico por aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos. Um beijo e até lá.